E aí, galera? Vamos conversar então um pouquinho sobre alguns países da Europa durante o século XIX. A gente vai começar falando da Itália e da Alemanha, né? Mas primeiro a gente precisa relembrar a situação da Europa no século XIX. Século XIX, aquele século que começa em 1801 e vai até 1900. Então, no final do século anterior, no final do século XVIII, ali em 1789, a gente teve a Revolução Francesa, né, que fez com que o antigo regime deixasse de existir. Quando a Revolução Francesa terminou, a gente teve aí um governo mais popular, que foi substituído por um general chamado Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte ele construiu um império, ou seja, ele invadiu outros territórios, né, anexando esses territórios à França. Com a morte do Napoleão Bonaparte, esses territórios foram devolvidos para os reis que governavam antes da Revolução Francesa. Mas apesar desses territórios terem sido devolvidos para aqueles antigos monarcas, o antigo regime ele já não existia mais. Né? Então, o antigo regime é aquele jeito antigo de viver, em que a sociedade estava dividida em três classes, né? Nobreza, clero e camponeses, e essas classes não se misturavam. Agora, a gente tem a existência de mais uma classe, né? Que esse terceiro estado, ele realmente se desmembrou. Alguns camponeses passaram a se dedicar ao comércio e enriqueceram com isso. Esses camponeses que deixaram o campo para viver de comércio, a gente chama de burgueses. E esses burgueses queriam vender cada vez mais, né? Ampliar o seu comércio, inclusive para outros países. Esse jeito, né, de aumentar a produção, inclusive substituindo seres humanos por máquinas, a gente chama de revolução industrial, porque realmente foi uma transformação muito grande na sociedade ocidental. Por outro lado, politicamente, né, os países e os territórios que o Napoleão tinha invadido, eles passaram a se unir cada vez mais para impedir que uma nova revolução francesa acontecesse. No comecinho do século XIX, aconteceu uma crise na Europa, né? Uma crise agrícola, industrial, muita gente ficou ali perto da linha da pobreza. E aí começaram então a surgir algumas ideias, né, para resolver esses problemas econômicos e políticos que estavam rolando lá em vários países da Europa. Então, por um lado, os operários e trabalhadores das fábricas e do campo que estavam realmente passando fome começaram a se organizar e pensar numa maneira de diminuir a desigualdade social e ter acesso a uma qualidade de vida melhor. E por outro lado, a gente tinha os burgueses que estavam insatisfeitos com alguns governos de reis, né, que não permitiam aí a ampliação do comércio. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse evento que ficou conhecido como Primavera dos Povos e explodiu em 1848, aí com várias revoluções em vários países da Europa, num próximo vídeo, tá? Hoje a gente vai ver como que essas transformações permitiram que a Itália e a Alemanha se transformassem em países, nos países que eles são hoje. É isso mesmo que você entendeu. A Itália e a Alemanha, em pleno século XIX, ainda não existiam como países. Elas eram um monte de territórios dominados por outros países e pelos antigos senhores feudais. Se você olhar o mapa da Itália antes da unificação, antes dela existir, a gente vai ver que de vários reinos, né, que existiam, tinha um reino que ele estava mais organizado, que era o reino sardo-piemontês. Esse reino ele tinha uma burguesia muito forte. Essa burguesia ela tinha uma participação muito ativa no governo do rei Vítor Emanuel II. Essa burguesia foi a que começou a se interessar pela unificação do território italiano. Principalmente porque no sul do território, que hoje a gente chama de Itália, tinha uma mão de obra muito barata e muitos recursos naturais, né? Principalmente que iam ajudar aí na agricultura, né? E na mineração. Então, esses burgueses, eles estavam muito interessados nessa mão de obra e nessa matéria-prima. Eles não estavam pensando em unificar para construir uma nação, enfim, né? Lembrando que esse período foi marcado pelo romantismo, né? E o romantismo é quando a gente tem aquele momento de sentimentalismo exacerbado, né? Aquele sentimento à flor da pele. Então, não era por causa disso que os burgueses queriam a unificação, tá? Vamos deixar isso bem claro. Outra coisa interessante sobre a unificação da Itália é que ela tinha aí a presença da Igreja Católica, né, muito atuante politicamente. O Papa, na época, ele se recusava a aceitar a unificação do Reino da Itália, por quê?
porque isso implicaria na perda do poder da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica ela era dona de muitas propriedades, né? Os chamados estados papais. Essa questão, que ficou conhecida como questão romana, só foi resolvida em 1929, quando foi assinado um tratado, um documento chamado Tratado de Latrão, entre o Papa Pio XI, né, que já foi 2 papas para frente do que o Pio IX, e o governo do Benito Mussolini, ditador da Itália, né, criando o Estado do Vaticano, que existe até hoje, e é independente do governo do resto da Itália. Então, o Estado do Vaticano é como se fosse um país independente da Itália. Mas isso é uma matéria que vocês vão ver aí na próxima série, provavelmente no 9º ano, quando a gente for estudar aí um pouco da ditadura do Mussolini na Itália, tá? Bom, ali um pouquinho para cima da Itália, a gente tem o território que hoje a gente chama de Alemanha. A Alemanha, ela também teve uma forcinha aí dessa burguesia industrial, né? Então, mais uma vez, a gente tinha um reino muito forte na Alemanha, que era o reino da Prússia. E esse reino, ele tinha, igual na Itália, o sardo piemontês, a gente tinha aí uma burguesia muito forte ali, atuando politicamente. Esse pessoal aí da burguesia, eles começaram o processo de unificação de uma maneira um pouco mais sutil, né? Eles começaram investindo na economia mesmo. A Prússia era uma província muito importante, ela se juntou com várias outras províncias menores num acordo que ficou conhecido como os Overheim, para que os países pertencentes a esse acordo pagassem menos impostos sobre os produtos comercializados entre eles. Então, isso fez com que essas províncias ficassem unidas economicamente. Foi o primeiro passo para uma unificação política. Depois, o segundo passo, né, para a unificação aí da Alemanha foi dado pelo primeiro-ministro da Prússia, um cara chamado Otto von Bismarck. Pensava em unificar a Alemanha, custe o que custar. Lembrando que o Congresso de Viena foi aquela reunião, né, que aconteceu em Viena, capital do Império Austro-Húngaro, quando Napoleão Bonaparte morreu. E esse congresso foi o que determinou, olha, esse território é seu, esse território é meu. E a Alemanha e a Itália se sentiram muito prejudicadas aí durante essa divisão, né, territorial. Então, o Bismarck, ele defendia a ideia de unificar a Alemanha e anexar mais territórios que ele acreditava que pertencessem aí a essa confederação germânica. E essa unificação deveria acontecer através da guerra, através do uso da força. Nos 2 processos de unificação, né, tanto da Itália quanto da Alemanha, a gente percebe essa união, esse interesse da burguesia, né, e principalmente o uso da força, né, ao invés da diplomacia. Então, muitas pessoas morreram nessas guerras de unificação, né? A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil aí nesse período do século XIX, durante o governo do Dom Pedro II, vieram da Itália e da Alemanha por causa dessas guerras de unificação. Então, na verdade, eles estavam fugindo de toda essa agressividade, né, que estava rolando por lá. A gente vê também uma outra característica interessante dessas unificações, é esse sentimento que a gente chama de nacionalismo. O conceito de nação, ele substituiu a ideia de que o rei é a encarnação viva do reino. Então o rei, ele perdeu aquela importância, né? E aí as pessoas começaram a pensar em o que nos une. Se o rei não tem mais importância, afinal, o que tem importância? O que é uma nação? Bom, a palavra nação vem do latim natio ou natus, que significa nascido. É uma comunidade estável, historicamente constituída por vontade própria de um grupo de pessoas, né, com base num território, numa língua ou com aspirações materiais e espirituais, né, religião, assim, comum. Né? Então, são pessoas que compartilham de coisas iguais, de interesses iguais, tá? Durante o século XIX, essa ideia de cada um fortalecer a sua nação esteve muito presente em vários países do mundo e por razões diferentes. No Brasil, por exemplo, a gente teve o crescimento desse nacionalismo porque a gente tinha acabado de declarar nossa independência de Portugal. Então, a gente tinha aí vários símbolos sendo criados para que as pessoas se sentissem pertencentes à nação brasileira. Lá na Europa, esse sentimento nacionalista, ele surgiu porque os burgueses queriam melhorar suas relações comerciais, né, para ter mais lucro. Então, a ideia de fortalecer o sentimento de nação era defender a economia mesmo, vender mais, tá? O grande problema desse nacionalismo é que, ao defender a própria nação, as pessoas passaram a menosprezar todas as outras nações.
Apareceram até filósofos e cientistas tentando explicar esse preconceito que começou a existir. Um cara chamado Herbert Spencer fez um estudo pensando sobre esse tipo de evolução social. Olha que absurdo. Assim como Charles Darwin, né, ele tinha publicado um estudo sobre evolução biológica, né, o Spencer, ele defendia uma coisa que depois ficou conhecida como darwinismo social. Ele acreditava que existiam sociedades superiores, ou seja, raças superiores e raças inferiores. E essas raças que se sobressaíssem, elas deveriam governar as raças menores, e essas raças menores iam acabar deixando de existir. Então, quem é que determinava quais eram as raças superiores e quais eram as raças inferiores? Então, é uma coisa totalmente absurda, né? Uma ideia totalmente preconceituosa, mas que fez com que os europeus justificassem a exploração sobre outros países. Então, eles diziam que eles estavam, na verdade, ajudando os outros países, eles não estavam explorando. Eles queriam aumentar os lucros e, para isso, eles precisavam produzir mais, e para produzir mais, eles precisavam progredir na ciência e na tecnologia, com máquinas cada vez mais sofisticadas. Além desse desenvolvimento tecnológico, eles também precisavam de mão de obra, gente para trabalhar, e matéria-prima. Essa matéria-prima, essa mão de obra e esse mercado consumidor, ou seja, essas pessoas que iam comprar esses produtos desenvolvidos por eles, estavam onde? Em países que eles consideravam inferiores. Num próximo vídeo, então, a gente vai conversar sobre as ideias que surgiram entre esses burgueses e entre os operários que estavam aí nessas regiões da Europa que se industrializaram muito rapidamente durante o século XIX. Eu espero vocês. Até lá!